Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quero aproveitar esse momento para juntos orarmos ao Senhor, para que mais uma vez a sua palavra venha impactar nossas vidas, possamos sentir o transbordar da sua graça, presença, poder, misericórdia, perdão, que haja assim uma bênção enorme sobre nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, eis aqui, Senhor, a tua igreja, nos reunimos aqui em teu nome, confiados em tuas palavras, em tuas promessas, no teu poder, na tua obra santa e eterna sobre as nossas vidas. Senhor, olha para nós, tenhas compaixão de nós. Somos limitados, fracos, pequenos, pecadores, temos plena necessidade da tua intervenção, da tua graça, da tua bênção sobre as nossas vidas. Olha para a vida de cada um que está aqui essa noite, Senhor Deus, que tu, Senhor, possas vir ao encontro de cada um que veio aqui adorar, cultuar, glorificar o teu nome, buscar a tua face, buscar, Senhor, a tua presença santa, eterna e maravilhosa. Senhor, que o teu Espírito Santo transborde em nós, que os teus anjos se acampem à nossa volta. Deus, que ao terminarmos este culto aqui, nenhum de nós possamos sair daqui os mesmos, continuarmos os mesmos, não, Senhor, mas que possamos sair daqui com uma enorme expectativa, com uma fé aumentada de que algo maravilhoso, algo tremendo, algo poderoso, de que um milagre maravilhoso está prestes a acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre, Senhor, obrigado e amém, e graças a Deus. Os amados, podeis assentar? Eu quero ler aqui apenas um versículo, que se encontra em Tiago 2:26. Quem quiser pode acompanhar aí pela sua Bíblia. Esse versículo aí, ele vai servir de base para a nossa meditação aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus por esta hora e momento, pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, e juntos podemos meditar nesse Evangelho Santo, Eterno e Poderoso. O tema hoje é livre, e eu, com a graça do Espírito Santo, quero poder falar um pouco sobre uma fé salvadora. E esse versículo de Tiago 2:26 serviu de base para que nós construíssemos aqui um trecho, né, daquilo que nós iremos meditar aqui essa noite. O versículo diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto, ele nos coloca contra a parede, aparentemente, mas o apóstolo Tiago é usado aqui pelo Espírito Santo, para que possamos corresponder à altura daquilo que Deus tem investido sobre nós. Nós temos conhecido aí um evangelho poderoso, impactante, tremendo, salvador, transformador, um evangelho que mudou a história de muitos, tem mudado a nossa história e vai mudar a história de nossos filhos e netos e amigos e conhecidos que tomarem ciência desse evangelho maravilhoso. Porém, ainda existe uma grande maioria de pessoas que vive superficialmente as evidências desse evangelho. Não vive de fato esse evangelho poderoso, impactante, né? Esse evangelho que constrói em nós uma fé viva. Hebreus 4:12, fazendo páreo com esse texto de Tiago 2:26, diz o seguinte: porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, poderosa, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, de 2 cortes, e penetra nas juntas e medulas, e entre os ossos, e é apta para discernir ou para separar
os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, qualquer pessoa que ouvir o Evangelho, ela treme e estremece. Porque é uma palavra viva, não é palavra de homens, é palavra de Deus. É palavra de salvação, de cura, de libertação. É uma palavra poderosíssima. Então, o apóstolo Tiago lança esse evangelho sobre nós. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras, ela não existe. Ela é uma ilusão. E eu preciso discernir muito bem isso, queridos, porque eu não posso gastar tempo na igreja, gastar anos na igreja, congregar, louvar, ler Bíblia, se de fato eu não estou vivendo a essência, os resultados, eu não estou percebendo em mim aquilo que o Evangelho tem dito que deveria haver em mim e na vida de todos aqueles que vivem esse Evangelho. Eu tenho que corresponder com esse versículo. Eu tenho que sentir que isso está funcionando na minha vida. Uma confissão, eu tenho fé, não quer dizer muita coisa. Porque eu posso falar muitas coisas. Porém, se mesmo sem falar eu tiver obras, quem estiver à minha volta terá condição de perceber se eu tenho ou não tenho fé em Deus. Então, o discurso, a palavra, a poesia, o louvor, a leitura, a confissão, é meio vago, se não tiver acompanhada de obras, de tarefas, de um produto daquilo, da união entre mim e o Evangelho, entre mim e Jesus, entre mim e o Espírito Santo. Então eu preciso ter essa experiência, para que eu comece a perceber que eu estou caminhando debaixo desse Evangelho vivo e que está acontecendo na minha vida aquilo que eu estou lendo. Eu preciso viver essas evidências do Espírito Santo, do milagre, do prodígio, da cura, da libertação, e aquela sensação gostosa, eu estou caminhando em direção à salvação. Eu sinto que os anjos de Deus estão caminhando à minha volta. Eu sinto que eu estou sendo amparado por Deus, conforme a palavra de Deus descreve. Em Atos 3, do versículo 1 ao 10, temos uma descrição de algo parecido. Logo após o Pentecostes, o apóstolo Pedro e João estão caminhando em direção à igreja. E na porta da igreja tem um deficiente físico. E esse deficiente pede para eles uma esmola, uma doação, alguma coisa, me dá um dinheiro aí. E os apóstolos não tinham dinheiro. Mas eles fizeram algo além disso. Não temos ouro, não temos dinheiro, não temos posses, não temos condições de te dar nada. Mas temos uma coisa, temos a fé. E oraram por esse deficiente e ele ficou curado. Então, não bastava os apóstolos serem conhecidos como servos de Jesus, homens de fé. Esse produto, esta obra, esta atitude, este feito, começou a mostrar quem eram os apóstolos de Jesus. E não tenha dúvida, aquilo que você faz, aquilo que você não faz, a sua família olha para você e sabe quem de fato você é. Os amigos, os parentes, aqueles que convivem à sua volta, sabem quem você é. Se você está lendo e obedecendo, se você está cantando e obedecendo, se você está pregando e obedecendo, se você está frequentando e está obedecendo, vivendo esse Evangelho. Porque quando isso acontece, frutos, obras, testemunhos começam a surgir através da sua vida. E esse fruto glorifica o nome de Jesus, exalta, louva o nome de Jesus. Nós precisamos ter essa preocupação conosco. Eu quero poder falar aqui um pouquinho sobre uma fé natural, uma fé espiritual, o dom da fé. E por último,
vou tentar chegar aqui e falar sobre uma fé salvadora. Eu quero falar sobre uma fé natural, uma fé espiritual, o dom da fé e uma fé salvadora. Basicamente, esse primeiro tópico aí sobre a fé natural, não tem muito o que se explicar, porque é aquela fé que a pessoa nasce com ela. Mesmo que ela nasça fora de uma igreja, de uma família cristã, ela vai nascer com uma fé natural. Se nascer também numa família cristã, vai nascer com uma fé natural. Se você nascer em qualquer outra família, você nasce com uma fé natural. Esta fé natural, ela é construída pela influência das pessoas à sua volta. O filho cresce com pensamentos influenciados pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, os avós, pelas pessoas que estão à sua volta. Então, tudo isso influencia o nosso crescimento físico e também o nosso crescimento espiritual. Então, é comum as pessoas, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Jesus, nunca esteve na igreja, ela ter um pouco de fé. E existem alguns casos que tem pessoas fora da igreja que têm muito mais fé do que quem está aqui na igreja. Mas a fé natural é aquela que a pessoa nasce com ela. É uma fé pequena, é uma fé sem base bíblica, não tem muito de evangelho, não conhece Jesus, mas ele tem fé. Ele tem aí talvez pensamentos positivos. Ele alimenta a esperança de que ele vai ter um serviço, que ele vai ter uma família, de que ele vai ter um carro. Não tem grandes coisas aí, mas é uma fé natural. A pessoa está ali com ela. Agora, o Salmos 1, ele descreve ali dois tipos de pessoas. Do versículo 1 até o versículo 3, é aquela pessoa que anda, que lê, que ora, dia e noite o Evangelho. Esse é o que tem uma fé embasada na palavra. Do versículo 4 até o 6, o Salmos descreve as consequências de quem não lê, não ora, não obedece e não vive esse Evangelho. Ele não vai subsistir no dia do juízo, e ele não consegue permanecer no meio dos santos na igreja. Então assim, basicamente também é o que aconteceu com Nicodemos, que apesar de se julgar uma pessoa conhecedora, não conheceu de fato o Evangelho real. Ele ficou preso a uma tradição humana, a uma tradição de homens, a ponto dele chegar diante de Jesus e indagar: Senhor, como é que funciona isto? E Jesus tenta trazer a ele a luz do Evangelho e fala assim: olha, é necessário que você nasça de novo. E ele entra em parafuso e Jesus torna a explicar para ele o seguinte: você tem que nascer da água e do Espírito. Nós vemos aqui que Nicodemos, apesar de ser um homem doutor da lei, tendo nascido numa família da classe alta, que conhecia a tradição judaica, que conhecia a Torá, não conseguiu perceber que Jesus era o Messias. Ele tinha uma fé abaixo do crivo do Evangelho, não conseguiu enxergar Jesus. João 14:6 deveria ser uma ótima explicação para Nicodemos. Diz lá o seguinte: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém chega a Deus, ninguém alcança nada, ninguém consegue nada se não for através de Jesus Cristo.
orando a Ele, louvando a Ele, glorificando a Ele, se entregando a Ele, obedecendo o seu Evangelho, para que Ele entre com a bênção, com a provisão, com a graça e com a glória dEle sobre as nossas vidas. E por final, possamos herdar a vida eterna. Como é que tem sido, como é que está funcionando para você o Evangelho de Jesus? Você consegue perceber que o Evangelho de Jesus está construindo algo em você? Você consegue perceber que o Evangelho de Jesus está aumentando a sua fé? Ou a sua fé está estagnada? Você não consegue viver essas evidências, não consegue viver esse poder que o Evangelho apresenta. Eu preciso perceber se esse Evangelho que eu venho aqui e recebo na igreja, e quando eu abro a Bíblia em casa, eu tomo consciência, quando eu ouço o louvor, eu sinto se ele está frutificando na minha vida. Ou se apenas é uma coisa que entra por um ouvido, sai pelo outro. Seria tão bom, seria tão maravilhoso se isso acontecesse comigo. Como é que está fluindo, acontecendo? Como é que está produzindo? O que está produzindo esse Evangelho na tua vida? Você consegue sentir que tem uma transformação em andamento? Tem uma mudança em andamento? Deus está mudando coisas na sua vida? Se você não estiver percebendo isso, tem alguma coisa errada com você. Porque enquanto estivermos ouvindo o Evangelho, lendo o Evangelho, cantando o Evangelho, Deus precisa estar desmanchando coisas, consertando coisas, sabe, mudando coisas, tirando coisas de nós, colocando outras coisas, segundo a vontade dEle. Eu preciso perceber isso, para que eu não fique perdido, não fique à margem do acontecimento espiritual que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Então, uma coisa é uma fé natural, que ela precisa migrar para uma fé espiritual. O segundo tópico, a fé espiritual, é quando você conhece o Evangelho, e esta fé natural passa a ser multiplicada, porque você conheceu o Evangelho vivo. Você agora conhece o autor e consumador de toda a tua fé. Você está lendo agora que esse Evangelho é de Jesus, e que esse Evangelho tem um propósito na sua vida, te lavar, te limpar, te purificar, tratar, preparar você para uma vida eterna com Ele no reino dos céus. Você vai ser radicalmente transformado. Pensamentos, atitudes, não é do jeito que eu quero, como eu quero, é do jeito e como Jesus quer e descreve no seu Evangelho. Então, a fé espiritual começa a surgir em nossas vidas quando eu passo a ter um contato, quando eu conheço o Evangelho, eu creio nele, eu aceito Jesus, eu sou batizado, e a minha vida começa a mudar de acordo com a vontade do Evangelho do Senhor Jesus. Esta fé é uma fé diferente, é uma fé que tem uma direção, ela tem um sentido, ela tem um objetivo, ela tem um outro parâmetro. Eu preciso chegar nesse degrau, porque não para por aqui. Deus quer nos levar a conhecer outras coisas maiores, mas Ele precisa que a gente comece aqui, com esta fé espiritual. Até porque o livro de Romanos fala o seguinte, Romanos 10, dos versículos 1 até o 17, a fé vem pelo ouvir. Por ouvir o quê? Qualquer coisa. Quando você ouve o Evangelho, a sua fé aumenta. Quando você lê o Evangelho, a sua fé aumenta. Quando você obedece o Evangelho, a sua fé aumenta. E quando a sua fé aumenta, você começa a ter experiências com Deus. Uma coisa é você pregar, é você testemunhar um Deus que você leu. Outra coisa é você testemunhar um Deus que você convive com Ele, que você tem uma relação com Ele. É um Deus que você tem aquela sensação de que Ele está te ouvindo.
Ele está te acompanhando. Você não está clamando ao vento, louvando ao léu. O teu louvor, a tua oração, a tua glorificação tem uma direção, tem um objetivo. Tem alguém recebendo, tem alguém respondendo a tua oração. Você tem aquela sensação de que o Deus vivo que a Bíblia prega está dirigindo a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Isso é uma fé espiritual, é uma fé aumentada. É uma fé construída sobre a rocha, não é sobre um castelo de areia, sobre um sonho humano. É uma fé que ninguém tira de você. Se a sua fé estiver firmada em Jesus e no Evangelho dele, ninguém tira essa fé de você. Ela vai crescer ainda mais. A fé espiritual, olha só, Mateus 25, do 31 até o 46. Jesus ali faz assim, ele tem uma palavra sobre o juízo final. E nesse capítulo, nesse trecho aqui, que ele ali tem várias parábolas, mas nesse trecho, ele vai separar os que serão salvos dos que não serão salvos. Então ele lança ali uma parábola, para ver se quem está ouvindo pega alguma coisa. Ele não fala direto, ele lança uma charada, ele nos faz pensar. Aí ele fala assim, eu vou separar uns à minha direita, outros à minha esquerda. Vou dizer aos que estiverem à minha direita, vinde a mim, vinde para o meu reino, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu estava sem roupa, vocês me deram roupas. Eu não tinha casa, e vocês me abrigaram. Eu estive doente, e vocês me visitaram. E os apóstolos retrucam assim, mas Senhor, nós nunca te vimos assim, com fome, com sede, sem roupa, sem casa, na prisão, ou jogado, largado, nunca te vimos. Ele fala, pois é, quando vocês fizerem isso ao próximo, estarão fazendo a mim. O que será que Jesus quer dizer com isso? Que quando eu disser, eu tenho fé, eu tenho que ter essas obras, eu tenho que estar participando, envolvido com essas obras na minha geração, na minha cidade, no meu bairro. Ora, eu sou cristão, não visito os doentes. Eu sou cristão, não dou roupa. Eu sou cristão, não estou nem aí com quem está na creche, no asilo, com quem está preso. Eu sou cristão, não me interessa o que está acontecendo na Ucrânia, com a Rússia ou na África. Não me interessa os pobres, os famintos, os largados. Jesus está dizendo assim, se você é meu filho, meu servo, lê a minha palavra e tem fé em mim, tem que estar fazendo alguma dessas coisas para alguém. 1 João 4, 20 e 21. Quem diz que crê em mim, nunca me viu, crê em mim, e não crê no seu semelhante, não ama o seu semelhante, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como é que você pode dizer que me ama se você nunca me viu? Se quem está do seu lado, que é a minha imagem e minha semelhança, você não ama, não zela, não cuida, não se importa. Jesus não vai nos julgar por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Ele, mas vai nos julgar por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para o próximo, independente do próximo merecer ou não merecer, de ser fácil ou difícil. Não é palavras que o ministério nos manda falar, não é palavra do pregador, isso aqui é Bíblia. Se você não estiver se compadecendo, e a palavra se compadecer é estar envolvido, não é assim, ai que dó, a pessoa ali sem roupa nesse frio, ai que dó, aquele lá não come, ai que dó é satânico, é maligno, é diabólico, é carnal, é fraco, é terreno.
A compaixão, se colocar no lugar de. Se imagine você doente. Ninguém foi te ver. O pastor não foi, o presbítero não foi, o diácono não foi, o irmão não foi, o seu amigo não foi. Imagina você com fome, passando uma crise, ou desempregado, passando uma luta com o seu filho, com a sua filha, drogado, e você não tem ajuda, não tem suporte. Se coloque no lugar de. Jesus nos faz chegar a esse ponto. Se coloque no lugar de, para você entender o que é compaixão. Só assim você consegue chegar à seguinte conclusão: eu preciso fazer, porque se um dia eu precisar, Deus vai dirigir pessoas para vir me auxiliar, me ajudar a atravessar a minha luta e a minha batalha. Então, queridos, a fé espiritual, ela é embasada na palavra, quando eu obedeço, quando eu vivo e quando eu pratico a palavra. Do jeito que está escrito. Agora eu queria partir para o dom da fé. Eu ia falar aqui mais coisas, mas só antes de pular para o próximo tópico, Tiago 1, do 1 ao 27, vai falar também o seguinte, duas coisas importantes. Hão de ser justificados aqueles que praticam a palavra, não aqueles que conhecem e crê, mas aqueles que praticam. Lá no finalzinho do versículo do capítulo 1, ele fala o seguinte: a religião pura, perfeita, verdadeira é visitar os órfãos, as viúvas e as pessoas que estão atribuladas, em agonia, em aflição de espírito. Essa é a religião perfeita. Será que nós temos feito algo parecido disso aí? Será que você sabe quantos irmãos estão desempregados aqui no Alvorada? Quantos irmãos estão assim passando uma luta com uma enfermidade? Eu não vou dizer no mundo, né? Na África. Vamos trazer a coisa aqui para pertinho de nós. A família Alvorada. Você sabe quantos estão atravessando lutas, tribulações, barreiras, dificuldades? Você tem orado por eles? Porque se eu não enxergo e nem oro pelas pessoas que estão em lutas na minha igreja, como é que eu vou enxergar a África? Como é que eu vou enxergar a Ucrânia? Como é que eu vou enxergar a Cracolândia? Como é que eu vou enxergar os mendigos? Eu não estou enxergando quem está à minha volta, quem mora na minha rua. Será que nenhum de nós tem um parente que precisa de uma ajuda nossa? Uma oração? Um estudo? Uma visita? Será que eu não conheço ninguém que esteja necessitado de um cuidado de Jesus na vida dele? Nós precisamos olhar à nossa volta para ver se eu estou funcionando como cristão aqui na igreja antes de tudo, aqui na igreja. Será que eu estou agindo como cristão aqui na igreja? Porque senão tudo que eu fizer é vão, conforme o versículo inicial. Assim como o corpo sem o espírito é um boneco morto, é um defunto, é um bolo de barro, assim também a fé que não tem obras, que não tem frutos, é uma fé vazia, é uma fé morta, é uma fé ilusória. Já seria o suficiente, talvez, mas eu quero falar ainda um pouquinho sobre o dom da fé. O dom da fé, depois que você está experimentado na fé espiritual, na fé da palavra, vivendo, observando e tendo resultados da fé na palavra, tem o dom da fé. O Espírito Santo vai conceder, não vai te dar, não é seu, é dele. Ele vai te conceder, dentre os outros dons, o dom da fé. E o dom do Espírito Santo não pergunta se quem vai receber a oração crê. Se você crê, é uma ordem direta. Haja isso, haja cura, haja o milagre, haja a mudança, a transformação. O Espírito Santo usa a pessoa que está com a fé espiritual para que haja uma ordem direta dos céus para um prodígio, um milagre, uma maravilha e uma cura. É o dom da fé. Mas não vai adiantar você ter uma fé espiritual, você
ter tido a graça de receber uma concessão uma vez ou mais, se tudo isso não se transformar numa fé salvadora. O que seria essa fé salvadora? A sua vida está contribuindo para a salvação de quem está à sua volta? O evangelho que você lê, que você canta, que você prega, está alcançando as pessoas à sua volta? As pessoas conseguem ver em você Jesus, em você o Espírito Santo, em você um amor divino, em você, sabe, uma ação de Deus através de você na vida dela? Você consegue perceber que esse evangelho que você conheceu, esta fé que você tem alcançado, esse dom da fé, que tudo isso através de você tem sido um instrumento para alcançar outras pessoas? Ou ser líder de ministério é suficiente? Ser diácono, ser pastor, será que isso aí é suficiente? Eu preciso constatar essa evidência na minha vida. Eu digo isso porque Marcos 16, do 15 ao 20, é muito forte para nós, queridos. Diz o seguinte lá: portanto, ide, divulgue o evangelho de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará se autocondenando. Mas aos que crerem, eles receberão poder e vão impor as mãos sobre uns aos outros, e haverá curas, haverá libertação, haverá prodígio, haverá milagre, haverá bênçãos, haverá transformação. Pessoas serão salvas, libertas, abençoadas, porque eu estou me colocando aqui como um instrumento com uma fé salvadora. Eu estou me colocando aqui como um instrumento que entendeu o evangelho de Jesus. E que não é só para mim, eu não posso guardar isso só para mim, só para minha casa. Eu preciso compartilhar. O segredo em crescer de uma fé espiritual ou do dom da fé para uma fé salvadora é você compartilhar esse evangelho poderoso de Jesus. E você não vai compartilhar a teologia que você não conhece, você vai compartilhar esse evangelho simples e poderoso que já chegou na tua vida, na tua casa, na tua família. Compartilhe esse evangelho. Tem pessoas à sua volta que não conhecem Jesus, não conhecem a Bíblia, não sabem a sensação que é para estar num culto e sentir que o Espírito Santo está passeando na igreja. Que possamos ter uma posição mais condizente com esse evangelho que nós temos em mãos, que nós lemos. A gente não consegue aqui pregar tudo, falar tudo, não estamos esgotando aqui os significados de uma fé salvadora, nem a fé se resume a 4 tópicos. Estamos aqui apenas pontuando alguma coisa, tentando trazer à tona uma mobilização a mais. Ou seja, hoje eu estou ouvindo de novo o evangelho e eu quero corresponder mais hoje do que tenho correspondido anteriormente. Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero ser vaso, eu quero ser servo, eu quero ser instrumento. Eu quero, Senhor, que através de mim as pessoas conheçam o Teu nome. Eu queria convidá-los a postar-se de pé em nome de Jesus. O grupo de louvor pode vir aqui à frente também. Nós vamos encerrar aqui com uma oração antes do grupo louvar. Queridos, uma fé salvadora, ela é individual. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ficar me imaginando que Jesus vai salvar a igreja, e quando Ele salvar a igreja, eu vou ser salvo junto com os irmãos da igreja.
Jesus não vai salvar por nome de igreja, por placa, por grupo, por família, por A, B ou C. A salvação, ela será individual. Eu quero muito salvar minha esposa, minhas filhas, meus genros, mas eu não posso fazer isso. Tudo que posso fazer é ser um exemplo de fé para eles, ser um exemplo do Evangelho para eles. Não importa se quem devia fazer não faz. Eu não vou porque ninguém vai. Eu não faço porque ninguém faz. Só eu que vou fazer. Aí você tem que pontuar o seguinte: você crê no Evangelho, você crê na salvação, você crê no poder de Jesus Cristo, você crê no poder do Espírito Santo, você crê nessa fé motivadora, nessa fé transformadora, nesse poder glorioso na sua vida. Compartilha, que através de você o Evangelho de Jesus alcance outros. Um dia fui alcançado, você foi alcançado. Tem pessoas que eu vejo na igreja que eu achava que nunca iria chegar ao ponto que chegou, e Deus trouxe, transformou, abençoou. Hoje em dia é uma bênção. O gostoso é ver alguém aqui que você trouxe crescer e ser melhor que você na igreja. Prega melhor que você, canta melhor que você, toca melhor que você, congrega mais que você. Nossa, está me superando, que bom, que gostoso. Agora eu que vou imitar ele, eu que vou seguir ele agora. Aí dá aquela sensação de que eu fui um instrumento, né? Eu, pecador, eu, limitado, que Deus maravilhoso, que teve a condição de me usar para alcançar uma outra vida. Eu não imaginava isso, mas de repente essas coisas acontecem e é algo maravilhoso. Que cada um possa sentir um desejo a mais, de andar a segunda milha, de fazer um pouquinho mais. Tenha um ministério pessoal. Nós seguimos a agenda da igreja, da sede, seguimos a agenda dos ministérios, mas eu tenho que ter a minha agenda pessoal. Eu tenho que ter as pessoas que eu vou evangelizar, que eu vou visitar, que eu vou orar, que eu vou convidar, e assim por diante. E que o Espírito Santo possa completar em nossas vidas tudo aquilo que Ele deseja que possamos compartilhar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar, queridos, selar essa meditação como oração, para que o Espírito Santo possa nos dar discernimento, entendimento, para que o Evangelho dele, aquilo que eu não consegui explicar, aquilo que eu não consegui fazer você entender, o Espírito Santo faça você entender. Amém? Eterno Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, encerrando a nossa meditação no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Senhor Deus, temos lido e crido no Teu Evangelho, e sabemos, ó Pai, que é uma luta compartilhar, é uma luta viver esse Evangelho, é uma luta ser um exemplo, Pai. Sabemos que tudo contribui contra, a carne é fraca, Senhor, o inimigo é astuto, e põe empecilhos, perseguições, dificuldades, problemas, mas nós temos conhecido um Evangelho superior, divino, real, extra universal, que tem poder de nos transformar, nos abastecer, nos encher de poder, para correspondermos, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua glória. Abençoe cada filho Teu aqui esta noite. Abençoa, Senhor, cada família, cada membro, cada consagrado, cada líder ministerial, que possamos, Senhor Deus, exercer um ministério a mais, um ministério além, algo a mais. Use a nós, Senhor, use nossas vidas para a Tua glória, para o Teu